Visão do Purgatório de Santa Francisca Romana. O Senhor concedeu a Santa Francisca Romana prerrogativas muito especiais, e inclusive ela foi acompanhada no céu por São Paulo Apóstolo e conduzida pelo arcanjo Rafael ao inferno e ao purgatório, onde presenciou a impressionante purificação das almas, que jubilosas acolhem todos os sofrimentos para lavar todas as culpas de suas transgressões e alcançar a eternidade feliz junto a Deus. Entre 1430 e 1440, a santa narrou no confessionário ao seu diretor espiritual, Padre Giovanni Matteotti, todos os acontecimentos sobrenaturais e extraordinários que ocorriam em sua existência, os quais foram cuidadosamente anotados pelo padre e, após a morte dela, foram publicados em latim, em benefício da Igreja de todos os tempos. Foram tantas as manifestações divinas acontecidas que, para um melhor entendimento, o padre Matteotti os dividiu em tratados, ordenando separadamente todos os fatos descritos por Francisca. São 5 tratados: Tratado da Vida da Santa, Tratado dos Combates, Tratado do Purgatório, Tratado do Inferno e Visões Paradisíacas e Revelações. Nós iremos evidenciar somente o que a santa viu no purgatório e os seus comentários a respeito. Então, a narrativa a seguir é a expressão maior da verdade, revelada pela suprema vontade do Senhor para conhecimento e benefício de todos nós. Toda pessoa ao morrer, sua alma ficará diante de uma encruzilhada por onde será conduzida a 2 diferentes caminhos, conforme suas virtudes, as qualidades e o seu próprio desempenho ao longo da existência, se bom, médio ou mau. Os 2 caminhos conduzem à vida feliz no paraíso divino ou à condenação eterna no inferno, na companhia de Satanás e seus asseclas. Assim, se os seus merecimentos lhe conduzirem pelo caminho da eternidade feliz, estará livre da condenação eterna e logo serão avaliados se a alma seguirá direto para o céu ou se deverá antes passar pelo purgatório para uma ligeira imersão purificadora, ou para permanecer algum tempo incinerando todos os seus pecados e transgressões cometidos contra a justiça divina e não devidamente arrependidos e perdoados sacramentalmente em vida. O texto escrito pelo padre Giovanni Matteotti, confessor da santa, respeitosamente inicia assim: Em nome da Santíssima Trindade começa o Tratado do Purgatório, descrevendo todos os locais onde esta humilde serva de Cristo esteve, conduzida pelo arcanjo Rafael. Francisca, logo no princípio de sua narrativa, diz que o purgatório é dividido em 3 imensos planos: o inferior, o médio e o plano superior. Na entrada, viu as letras que diziam: Aqui é o purgatório, lugar de esperança. Neste lugar as almas se elevam. É momento de trégua e purificação, diante do único desejo de salvação. Observou que é um local com muita disciplina e ordem, completamente diferente daquilo que viu no inferno. E como disse o arcanjo Rafael e a serva do Senhor escreveu: O purgatório é onde as almas se purificam de todos os seus defeitos, e por isso é denominado lugar de súplica e de esperança para outro lugar. O plano inferior é um local cheio de um fogo claro, diferente do fogo do inferno, que é negro e tenebroso. Este fogo do purgatório tem a chama alta, de cor vermelha, contudo não infunde brilho nas almas. Por esse motivo, a alma neste lugar está sempre cercada por trevas exteriores, mas se torna brilhante interiormente por causa das imensas graças alcançadas durante a sua purificação, que a faz reconhecer a verdade justa e fixou os limites do tempo de sua permanência. A alma cheia de pecado lamenta o estado de sua vida e deixa tudo a critério do anjo encarregado de fazer a infusão para sua purificação naquele fogo. E deste modo, conforme a qualidade e quantidade de seus pecados, o pecador permanecerá no fogo o tempo necessário para expiar os seus crimes praticados contra a justiça de Deus. Todas as almas que estão no lugar inferior do purgatório se mostram com disposição para a tortura e todos os sofrimentos, e são envolvidas completamente pelas chamas, suportando aquele fogo ardente que as atormenta vigorosamente, proporcionalmente à quantidade e qualidade dos pecados que cada uma cometeu. Assim, a alma que está no fogo insensivelmente vai purgando seus pecados, do mesmo modo que cresce nela a pureza espiritual. E terminado o tempo da dívida, ela deixa aquele lugar e sobe para um local logo acima,
que é o plano médio do purgatório. Todavia, se a alma que está no plano inferior foi condenada por ter cometido o pecado mortal, deverá permanecer neste local no mínimo de 70 anos, sob o intenso fogo para purificar todos os pecados. Francisca disse ainda que aqueles favores que as pessoas no mundo fazem em benefício das almas que estão no purgatório sempre dão bons resultados, mesmo no caso das almas que estão no plano inferior, cujas penas não podem ser reduzidas. Contudo, elas também lucrarão com a preciosa ajuda, pois haverá redução na intensidade do fogo, o qual não as atormentará tanto. Assim sendo, os favores, orações e esmolas feitas pelas pessoas no mundo contribuem efetivamente para que aquele fogo não seja tão atroz e ardente para as almas que lá estão em purificação. O plano inferior do purgatório é aquele que está mais próximo do inferno, mas os espíritos malignos não podem entrar, permanecem de fora no lado esquerdo, para evitar que as almas que lá estão, além das severas penas, sofram também ao ficarem expostas aos demônios, perto daquelas horríveis visões, e ouvindo as repreensões, os xingamentos e terríveis impropérios dos diabos. Francisca disse ainda que, por causa das penas severas que sofrem neste lugar, clamam chorosamente com vozes humildes e incansáveis: ó Deus, piedade e misericórdia, misericórdia, misericórdia. Certamente, conhecendo quão justa e correta é a justiça divina, as almas que lá estão compreendem que estas penas são justas e dignas de suportar. E por isso também elas mesmas, apesar de suas constantes súplicas, ficam contentes, sentindo certa consolação, sabendo que à medida que vão transcorrendo os dias da purificação, vão se aproximando os dias de sua libertação à abençoada glória. Disse a esta humilde serva de Deus que os anjos gloriosos são dados em custódia às almas que tiveram em vida uma boa conduta no trabalho e na maneira de falar, e ao contrário, os demônios acusam os seus pecados e querem prejudicar estas almas. Por outro lado, quando alguém por causa da afeição carnal abandonou a boa conduta, após a sua morte receberá a pena no tempo determinado. Diante do justíssimo juiz, de nenhum modo tal alma tem mérito senão depois de cumprir integralmente o tempo determinado por causa de seus pecados. Mas se ela, apesar de seus pecados, tiver uma conduta aprovada e primordialmente se cultivou a caridade fraterna, sua pena será menor. Esta alma devota de Deus disse que aquele fogo do purgatório se assemelha ao fogo do inferno do meio, ainda que com alguma diferença, porque o fogo do inferno é negro e escuro, e aquele do purgatório é claro. Ela disse que viu na entrada do purgatório inferior letras escritas que diziam prostíbulo, e viu logo acima letras relacionando os maiores pecados mortais, que se praticado por uma alma, ela estará condenada a sofrer naquele fogo por 70 anos completos, no mínimo, e nada poderá diminuir esta quantidade de tempo mencionada. No purgatório inferior, ela ainda observou que haviam 3 locais separados. Um lugar maior onde são infligidas as penas, e nele havia também almas de sacerdotes, onde precisamente a parte do fogo era muito mais ardente. Na segunda parte havia almas de pessoas e de membros do clero, não havendo todavia sacerdotes ordenados, e na qual o fogo não era tão ardente. Na terceira parte havia muitas almas de homens e mulheres seculares com grandes pecados cometidos, e em cuja parte o fogo não era tão ardente como na segunda parte. E, no entanto, os sacerdotes não expiavam pecados tão graves e tão pesados quanto aqueles dos seculares, homens e mulheres civis. Contudo, suportavam penas maiores por um motivo racionalmente exigente: a dignidade sacerdotal, que é tão grande e tão importante que supera a maldade dos grandes pecados. Também porque tiveram um conhecimento muito maior, mais oportunidade de santificação e estímulo ao discernimento espiritual, que as pessoas seculares têm apenas uma parte. Aquela devota serva de Cristo disse ainda que a alma do sacerdote também suporta castigos maiores e tão grandes, conforme outras circunstâncias, referentes à qualidade e quantidade dos pecados cometidos, em razão da qualidade funcional e da dignidade do cargo que exerceu. Depois, Francisca foi conduzida pelo arcanjo Rafael para visitar o local do purgatório médio, no qual também tem 3 divisões cujos lugares são suficientemente grandes e onde, da mesma forma,
a justiça divina realiza de modo perfeito o seu trabalho. Na primeira área, o local estava cheio de gelo diferente e especial, extremamente frio. O segundo estava cheio de madeira liquefeita misturada com óleo ferventíssimo e outras coisas para tornar o sofrimento da pena mais difícil. O outro local estava cheio de alguma coisa metálica liquefeita, provavelmente ouro ou prata, formando uma espécie de liga bem clara e incandescente. Assim, depois que a alma sai do lugar inferior, ela sobe para o purgatório médio. Por outro lado, a administração divina é constituída por 38 anjos, que recebem as almas saídas, com os pecados já eliminados do fogo do purgatório inferior, e recebem também as almas que no corpo estavam no mundo, que não cometeram graves pecados, de modo não merecer estar no fogo inferior. E estes gloriosos anjos recebem estas almas e as submetem ao seu grau de purificação. Eles as recebem de modo gracioso e humano, mudando-as de local em local, à medida que vão cumprindo a pena, e fazem isso com grande caridade. Precisamente estes anjos não são aqueles que enviam as próprias almas para a infusão, para extrair o mal que existe em cada uma, mas são anjos a serviço das ordens da Divina Misericórdia. Francisca disse ainda que as almas que estão no purgatório médio, que vieram do grande lugar inferior, onde recentemente foram queimadas completamente, todas e qualquer uma delas, se praticaram algum pecado mortal, permanecerão neste mesmo local do purgatório médio por 15 anos contínuos, ainda que já tivessem sofrido pelos seus grandes pecados e já tivessem permanecido no lugar inferior por 70 anos. Porém, estes 15 anos de pena neste lugar médio poderão ser abreviados pelo sufrágio de orações e esmolas da humanidade dirigidas a todas as almas que estão no purgatório. Também disse esta alma devota de Deus que neste lugar médio do purgatório, as almas não têm aquela visão horrível dos demônios, os quais estão externamente ao lugar inferior do purgatório, e também não ouvem os impropérios daqueles demônios, lançando censuras às almas por causa de seus muitos pecados. A alma que está no lugar inferior sempre grita e suplica por piedade, clamando: misericórdia, misericórdia. Mas as almas que estão no lugar médio sempre louvam a misericórdia infinita do Senhor e repetem muitas vezes os seus agradecimentos. Por outro lado, o favor e qualquer benefício que as pessoas no mundo por caridade fazem às almas que estão no purgatório vão ajudar mais efetivamente aquelas que estão sendo purificadas no lugar médio. Elas não só lucrarão a diminuição do castigo temporal, mas também a diminuição da pena total, tanto as almas que foram condenadas diretamente ao purgatório médio, como aquelas que vieram do fogo inferior. Disse ainda aquela humilde serva de Cristo que todas as boas obras, orações e sacrifícios feitos por amigos e parentes em benefício das almas que estão em qualquer lugar do purgatório, o próprio auxílio será mais útil se feito por plena caridade, porque assim também beneficiará a todas as outras almas existentes em purificação. Disse também que as orações e esmolas feitas caridosamente por amigos e parentes em benefício daquelas almas que agora já estão na glória e, portanto, não necessitam das mesmas, tais orações e bons benefícios alcançam a finalidade, ajudando as outras almas necessitadas, pelas quais ninguém faz sufrágios, ninguém reza e nem dão esmolas. Isto é geral para todas as almas que estão no purgatório. Ainda disse sobre o sufrágio que se as almas a quem os mesmos são dirigidos estão no inferno, elas não poderão receber qualquer benefício, mas unicamente eles, os sufrágios, resultarão em utilidade para as pessoas que os praticarem. Esta feliz alma viu também algumas letras escritas no mencionado lugar médio do purgatório, dizendo que a alma com o pecado mortal naquele lugar deverá permanecer por 15 anos se não receber nenhum sufrágio. Do lugar médio do purgatório, cumpridas suas penas, as almas são conduzidas pelos anjos ao lugar superior. Ela viu 2 setores no lugar superior do purgatório, que precisamente são os melhores locais quanto às penalidades. Ali é onde existe uma imensa fonte de água que lava a alma, tornando-a mais bonita, digna e honrada. A alma que permaneceu purgando seus delitos no local mencionado, ou em algum outro e que agora completa o seu tempo de purificação neste lugar,
a bondade divina as eleva a esse lugar onde estão alguns anjos e um deles que dá a ordem. Ele é quem recebe as almas agora purificadas de seus pecados. Ele ordena as almas a ficar sempre com a parte superior da cabeça naquela corrente de água, e de repente o próprio anjo as mergulha totalmente na correnteza, a fim de limpar o restante do mal existente. Algumas almas se retiram mais rapidamente daquele lugar tão grande, de acordo com a quantidade de seus pecados cometidos e purificados. Neste local é onde precisamente a alma receberá grande quantidade de água para alívio, consolação e sua própria alegria, porque completando a sua purificação, estará agora sem nenhuma pena ou culpa. Aquela alma devotíssima de Deus viu também que quando uma alma vem do mundo e não tem nenhuma pena a cumprir, é colocada por aquele anjo glorioso na mencionada água, e mais rapidamente a retira de lá porque a alma está limpa. Ela viu a alma de um homem e também de uma mulher, que neste mundo trabalharam em santas obras e se conformavam com a vontade divina. Viu também a alma de uma criança recentemente batizada que nunca cometeu um pecado, e a alma de um jovem que recebeu o martírio por amor a Deus. Todos eles passaram rapidamente pela água, rumo à eternidade feliz. Desse modo, por pequena que seja a alma neste mundo, sendo justa e fazendo penitência, poderá ingressar nesse lugar, mas é necessário que antes de alcançar a glória beatífica, seja colocada naquela água, que seguramente é de purificação e completa a limpeza espiritual. Contudo, é exceção para as almas que são privilegiadas por nosso Senhor Jesus Cristo e por sua Mãe Santíssima, que sobem direto para a felicidade eterna. Neste lugar superior do purgatório, havia na entrada umas poucas letras que diziam lugar de purificação. No lugar inferior havia também um letreiro que dizia: aqui é o lugar dos corruptos. Na entrada do lugar do purgatório médio, o letreiro dizia: aqui é o lugar do purgatório. Também disse esta alma devota de Deus que, passada na mencionada água, a alma recebe com grande alegria e júbilo aquele anjo que lhe foi dado em custódia para fazer a infusão, e com ele segue até um lugar denominado Seio de Abraão. Dali, ela viu como o anjo custódio fazia a infusão nas almas e avaliava o grau de purificação, e conforme o mérito, ela podia ficar nesse lugar ou permanecer no coro dos anjos mais baixo. Isto porque são 9 os coros dos anjos, e sobre este assunto Francisca fez uma ampla exposição no Tratado das Visões. Os anjos que custodiavam a infusão para a purificação sempre conduzem primeiro as almas para aquele local no seio de Abraão. Na verdade, aqueles anjos dados em custódia para as almas, e por conseguinte que fazem as infusões, são os anjos do coro mais baixo e das mais baixas residências dos próprios coros. Assim, depois que a alma está naquele lugar que é denominado Seio de Abraão, sem demora os anjos que são do coro para onde elas devem subir, vêm satisfeitos e com a máxima alegria e as conduzem para o seu coro e sua residência. E ali as almas vivem muito felizes e com bastante júbilo e euforia, na companhia dos anjos. E do mesmo modo, se porventura as almas devem ser colocadas no terceiro coro, os anjos do terceiro coro virão para esse lugar, e assim também com o mesmo procedimento para os anjos dos outros coros. Disse também essa venturosa alma dileta de Deus que quando uma feliz alma está isenta de pecado, de acordo com o seu mérito poderá alcançar o coro seráfico. Isto acontecendo, nenhum dos outros coros angélicos se aproximará para conduzir aquela alma a outro coro. Se aquela feliz alma está num lugar inferior, que foi dito Seio de Abraão, é envolvida por um som melodioso inconcebível de uma suavíssima música, que se eleva admiravelmente, atravessando todos os coros inferiores, e a divina providência coloca aquela feliz alma na morada do coro dos serafins. E quando aquelas felizes almas, purificadas de todos os seus pecados, se aproximam do seio de Abraão e seus méritos são avaliados conforme a providência divina, todos os anjos gloriosos que estão naquele coro e naquelas residências fazem uma grande festa com muita alegria para todas elas. E quanto mais ela subir, pelos seus méritos e pela misericórdia de Deus, para os coros e residências superiores, maiores solenidades e muito mais júbilo acontecerão, e aquela alegria pouco a pouco vai aumentando, e assim por todos os coros angélicos e em toda a pátria celeste,
acontece uma alegria indizível com todas as almas que sobem para a glória beatífica. Uma vez, o seu pai espiritual, interrogando sobre o espírito humano e os anjos, perguntou-lhe se eles eram perfeitos. Ela respondeu dizendo que os espíritos humanos na glória eterna são mais perfeitos e têm maiores aptidões do que vivendo no mundo. Porém, os espíritos angélicos são puros, serenos, virtuosos, belos e formosos, e são também simples e precisos na compreensão do abismo divino. Assim, em seu cantar, eles são suaves e com lindas melodias. Sempre louvam e bendizem o misericordiosíssimo Senhor por suas graças. Porém, a serva de Cristo fez questão de realçar: as melodias para a gloriosa Rainha do Céu, feitas por todos os espíritos angélicos e humanos, transcendem e excedem em beleza e ternura, são maravilhosas. De fato, se o canto angélico tem uma melodia tão grandiosa que não é possível de se imaginar, com muito mais amplidão, perfeição e suavidade, são as músicas dedicadas à Mãe de Deus que ressoam na pátria eterna. Aquela feliz Francisca disse, além disso, que quando ela própria estava naquela visão beatífica observando o posicionamento dos espíritos humanos na glória celeste, disse que eles se olham com humildade e lá mantêm sua compreensão e capacidade individual como estavam na carne mortal. Ao mesmo tempo se consideram dentro do espetáculo divino, não somente admirando porque não podem compreender as coisas divinas profundamente, e até ficam aturdidos, impressionados, todas as vezes que observavam a precisão agudíssima, sutil e penetrante dos espíritos seráficos, e a tão imensa compreensão que eles têm daqueles indizíveis abismos divinos. Por esta compreensível razão, aquela humilde serva de Cristo estava excessivamente admirada e com uma impressão muito ampla e preciosa sobre a grandeza indizível da profundidade divina na criação e no governo dos próprios espíritos seráficos. Além disso, Francisca estava também impressionada com a compreensão e harmonia única que existe entre os espíritos seráficos, se entendendo mutuamente com imenso discernimento penetrante, ciência infusa, saber e prudência em todos os coros angélicos, e se excedendo em ternura e pontualidade, conforme a sua capacidade, atuando da mesma maneira como se fosse um único ser. E isto é uma advertência, porque os espíritos seráficos apresentam de fato muita inteligência e perspicácia, e da mesma forma em todos os outros coros angélicos. Por isso, quem quiser estar mais próximo da morada divina, deve procurar seguir a vontade do Senhor, a fim de alcançar a maior propensão de compreender e conhecer as coisas de Deus. Francisca ainda disse que em todas as moradas de qualquer coro tem uma mesma quantidade de espíritos angélicos, e todos os anjos numa morada são semelhantes em nobreza e sobriedade, e mesmo em moradas diferentes. Disse também que quanto mais o espírito é capaz ou inteligente, tanto mais se satisfaz com a visão beatífica. E embora todos os espíritos na eternidade sintam uma imensa e plena satisfação nas visões beatíficas, contudo, uns mais que outros têm maior compreensão, conforme a sua própria capacidade e sobriedade em entender a divina vontade. De fato, por exemplo, os próprios apóstolos, quando estavam na carne, uns mais do que outros receberam graças vindas do Espírito Santo. Isto porque ninguém tinha capacidade e perspicácia em discernimento e em viril disposição para realizar a missão que o Senhor lhes confiou. Só alcançaram estes dons com a graça de Deus, uns mais, outros menos. Francisca, ao concluir, afirmou: o purgatório é um lugar de esperança. Apesar das muitas transgressões e dos pecados da humanidade, o purgatório é um estímulo às pessoas para se corrigirem dos seus vícios e hábitos perversos, buscando o caminho do direito e do amor fraterno, porque enseja uma oportunidade segura de alcançar a eternidade feliz. A estrada da conversão do coração é estreita e árdua, requer perseverança, fidelidade e amor, passando pelo exercício das penitências, das permanentes orações, das santas missas, da correta recepção dos sacramentos, das pequenas e grandes abstinências e de uma profunda consciência da renúncia. Só assim será possível alcançar êxito na reconquista da amizade do Senhor, de quem se afastou pelos seus muitos pecados cometidos.